Falamos com imagens diretas de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. Momentos que antecedem a terceira etapa da Fórmula 1 em 2006. Vamos acompanhar em todas as suas emoções em 58 voltas. O Grande Prêmio da Austrália, que promete muitas emoções, que traz Jenson Button. Você acompanha aí o grid de largada. Você viu a primeira página do grid, traz Jenson Button como o pole position. A primeira fila tem Button e Fisichella, a segunda tem Alonso e Raikkonen, a terceira Montoya e Schumacher, a quarta Mark Webber e Nick Heidfeld, a quinta fila tem Arnold Trulli e Schumacher. O Schumacher ganhou uma posição porque o Villeneuve trocou o motor, perdeu 10 posições. Você está vendo aí Felipe Massa, que vai largar na 15ª posição. Ele também ganhou uma posição e vai ter ao lado dele, na 8ª fila, Rubens Barrichello, que seria o 17º, e vai largar na 16ª posição. Jenson Button, desconfia-se que esteja um pouco mais leve. Poderia parar um pouco antes das Renaults de Fisichella e de Fernando Alonso. E as McLaren estão fortes aí. McLaren que normalmente corre com muito combustível, largando com o Raikkonen em quarto e o Pablo Montoya na 5ª posição. O Ralf Schumacher é sexto. Então, repetindo, você vê o Briatore ali falando com os pilotos dele. Ele vem de vitória com o Alonso. Aí você vê a temperatura 20 graus, a temperatura ambiente, a temperatura da pista 28 graus, ventos insignificantes, 47% umidade relativa do ar. Vamos ver o que esperam os brasileiros para essa corrida. Já já eles partem para a volta de apresentação. Tá aí o Rubinho. E ele falava, o Rubinho explicava que, já que você viu os pneus ali, que ele teve um problema no aquecimento dos pneus quando ficou parado. A equipe não botou aquele cobertor elétrico ali, ficou na dúvida se trocava ou não os pneus, e com isso ele demorou 2 voltas para aquecer e depois foi atrapalhado pelo ID, por isso largar na 17ª posição. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o Felipe Massa espera desta corrida. Ele que esperava largar na primeira fila e está largando apenas em 15º. Vamos ver. Felipe, de certa maneira, lembra um pouco a corrida da Malásia, esse GP da Austrália, na medida em que você vai largar um pouquinho lá para trás. Dá para sonhar com uma corrida de recuperação tão boa quanto foi aquela? Sem dúvida nenhuma, a corrida da Malásia é um excelente exemplo, que eu vou tentar fazer o mesmo para conseguir repetir a mesma corrida que aconteceu. Então, espero estar largando bem. Na corrida da Malásia eu larguei até mais para trás que eu estou largando aqui. Quem sabe a gente consegue chegar numa posição tão boa quanto foi a da Malásia. Obrigado, Felipe. Boa sorte e boa corrida. Aí o Carlos Gil, que agora há pouco conversou com o Felipe Massa e falou também com o Rubens Barrichello. Vamos ouvir. Rubinho, uma sexta-feira em que você ficou bastante satisfeito, um sábado em que você ficou nada satisfeito. Que tal um domingo, voltando, relembrando a sexta-feira, seria ótimo, né? Se for um dia sim, um dia não, tá ótimo, né? A gente volta a ter um dia bom hoje. Na verdade é que o carro tá bem melhor que a Malásia. Na Malásia, a frustração de ter que mudar o motor, aquela coisa, mas a gente não estava competitivo. No treino de sábado, o ID, o japonês, te deu uma boa atrapalhada. Hoje fica longe dele. Mas eu acho que, tá aprendendo, tá? Eu acho que nessa hora, colocar a culpa nos outros é muito fácil. Então, deixa pra lá. O negócio é acelerar e chegar lá na frente. Obrigado, Rubinho. Boa sorte, boa corrida. Obrigado. Muito bem. Aí vem eles. Na volta de apresentação, a volta de aquecimento dos pneus. Acerta o Rubinho. Ele está aprendendo. Mas tem outro lugar para aprender que não seja na pista junto com o companheiro de Fórmula 1, né? Temos novidades sobre esse assunto até. Vamos falar durante a corrida. Eles vão aí para terminar a volta de apresentação. São 5.303 metros em cada volta, 58 voltas, um total de 307 quilômetros, 574 metros. Reginaldo Leme e o Burt e o Luciano Burti estão por aqui. Só que ele já vem aí para o posicionamento definitivo no grid. Reginaldo, rapidinho, que eles já vão para a largada. Sua expectativa da corrida, depois você fala com mais calma. Vai depender tudo da consistência do carro do Button, que já vem aí travando roda. A grande pergunta é a seguinte: como é que ele vai segurar as duas Renault que estão do lado dele, que são carros que largam muito bem? Será que dá para segurar as duas Renault? Tem jeito, Burti? E o que é isso? Montoya.
O Montoya conseguiu rodar. O Montoya, e ele não podia deixar apagar aí, Montoya. Agora, o pior do que rodar foi deixar apagar, Montoya. Ele podia voltar ali, agora vai ter que largar do final do grid. Vai ter que largar do final do grid o Montoya. Montoya na quinta posição, mas que, olha, o que significa isso? O que significa isso? O que pode significar isso? Ele aquecendo e fazendo escapar isso, já vimos até o Prost em fazer isso com chuva. Ali ele está esperando, vai ter que largar no fim do grid. Já vimos até o Prost com chuva fazer, mas estranha a posição dele ali. Olha aqui, Fisichella apagou o motor. Fisichella apagou o motor, a largada tem que ser abortada. Fisichella apagou o motor, daí o Briatore. Fisichella apagou o motor. E aí temos uma outra volta de apresentação. Mais um que vai perder a posição no grid é o Fisichella. O Montoya já perde a posição no grid. Mais uma volta de apresentação. O Fisichella vai perder também a posição no grid. Os pilotos brasileiros começam a ganhar posições antes da largada. Nessa altura o Felipe já vai para 13º e o Rubinho vai para 14º. O Schumacher vai para 8º. Quem se dá bem aí é o Button, que tem um a menos daqueles dois que largam terrivelmente bem. Né? Então volta a pergunta para o Butch, na hora que ele ia falar, fora que o Montoya rodou e tudo isso aconteceu. Luciano Butch, será que ele consegue segurar a Renault do Alonso e não mais os dois carros da Renault? Boa noite a todos. Sem dúvida agora a vida do Button ficou muito mais fácil, porque o Fisichella largando ao lado dele tinha chance muito grande de conseguir ultrapassagem, enquanto que agora o Alonso está em terceiro, está atrás. Então eu acredito que ele deva se manter em primeiro na primeira curva. Aí o espanto, e olha só Hill, a felicidade ali do Ross Brown, achando engraçado. Engraçado o Montoya errar. Não era carro vermelho, ele achou engraçado o Montoya errar. O Fisichella vai ter que ir pro pit, vai ter que ser. Vamos ouvir aí o Jason Button. We don't think Montoya is going to retake his position either. Where's the other Renault? Fizzy's stalled on the grid, so you've just got Alonso behind you. A pergunta dele é sobre o Fisichella, né? O Fisichella vai pro box, vai largar do pit e vem uma clara resposta dizendo: atrás de você só tem uma Renault. E é justamente o que você falou, ele estava preocupado com a Renault ao lado dele, que ele sabe que a Renault larga muito bem. Então a pergunta foi justamente essa: cadê a outra Renault? Porque essa era a preocupação. A outra Renault vai largar do box, ele tem aí apenas uma largando exatamente atrás dele. Essa vantagem é para o Raikkonen. A vantagem é para o Raikkonen, porque o Raikkonen fica imediatamente atrás do espaço vazio ali, e o Montoya acaba sendo beneficiado com isso. Porque o Montoya, que tinha que largar de trás, com uma nova volta de apresentação, recupera a posição dele. Você viu ali o Júlio Ferran bebendo uma água e alguém ali que, confesso, era o Nick Fry que estava ali? Era o Nick Fry, o chefe de equipe, exato. O Nick Fry ali ao lado dele, balançando a cabeça. Do quê? Achando ruim do quê? Ele não está concordando com a posição do Montoya. Ó, o Briatore também não achou bom não. Muito bem, vamos para a largada. Daí o Gil de Ferran, brasileiro, que é o diretor esportivo da Honda. Vamos lá, serão 57 voltas e não mais 58. Vamos para a largada, luz vermelha, sobe o giro dos motores. Olha o batimento, o ritmo dos corações. Vamos lá para a largada para o Grande Prêmio da Austrália. O Raikkonen ficou livre, hein? O Kimi Raikkonen ficou livre ali para a largada. Ele não tem o Fisichella, o Montoya larga melhor que ele. Olha só o Alonso como vai para cima do Jason Button. Button segura o primeiro. Depois vem as duas McLaren brigando por terceira e quarta posições. Olha o Alonso, força para cima do Button, vai já para passar, já vai para tomar a ponta. Já botou lado a lado, eles vão tocar roda, espalhou para cima do Alonso. Vai lá fora o Raikkonen, vem por dentro o Montoya. Ralf Schumacher na quinta posição. Depois aparece o Nick Heidfeld. Jason Button, Alonso, largada sensacional. Depois as duas McLaren, Ralf Schumacher.
Olha o toque, toca. Você vê lá o Trulli e Coulthard acabaram se tocando. Trulli e Coulthard acabaram se tocando. Que briga das duas McLaren. É o Alonso, Schumacher, Jason Button, Fisichella, Montoya, Raikkonen e o Felipe Massa, amigo. Deu um pulo. Tem safety car na pista, o Felipe Massa deu um pulo na largada. A princípio aqui no computador, quero até conferir isso no visual, hein? O Massa, ao contrário, o Massa tá fora. O Felipe Massa sumiu. Na segunda curva, o Felipe Massa... Olha só, dá ele aí, ó. O Felipe Massa teve problema quando no toque dos carros da RBR, o Felipe Massa forçava a largada. Não foi um fim de semana bom pro Felipe Massa. O problema no treino, a rodada, a batida no treino de ontem, ele já fica fora da corrida. Rubens Barrichello também perdeu posições. Muito detrito na pista. E o Massa, que vinha muito badalado no início de temporada. Você tá vendo aí o Nico Rosberg sem asa. O Grande Prêmio da Austrália, mais uma vez, se mostra um grande prêmio com uma série de problemas de largada. O Fisichella ali ao contrário, buscando o rumo certo. Tem safety car na pista. O Jason Button fica na primeira posição e o Nico saiu fora. E rápido. Fogo no carro. Fogo no carro. Só pode ser. Do jeito que ele pulou fora, ele acaba a corrida pro Nico Rosberg, acaba a corrida pro Felipe Massa. Vamos rever aí a largada, ó. Vamos rever a largada. Eu tô de olho lá no Felipe Massa. Aí já não aparece mais. O Alonso foi ali para cima do Jason Button. As McLaren vêm brigando. O Felipe Massa está encaixotado ali. Ele ficou entre os dois carros da mesma equipe, equipe A e equipe B, entre uma RBR e uma STR. Ele ficou encaixotado entre os dois carros. Aí você revê de dentro do carro do Alonso a incrível facilidade com que pula o carro da Renault, que ele já pulou tanto. Olha lá, ali bateu o Massa, ó. Atrás. Ali o toque que deram no Massa. E jogaram o Massa para fora. Ali, ó. Amigo, o Rosberg estava sem asa porque o Felipe Massa pegou a traseira do carro do Rosberg. Tá aí o Felipe Massa. Ele foi conduzido para o lado de fora. Aí você vê o toque do Trulli com o Coulthard. O Felipe Massa foi conduzido para o lado de fora. E aí encheu a traseira do Nico Rosberg. Aí você está vendo o Trulli ficando. O Massa foi para o guarda-reio. Está lá o carro do Massa. Aí o Fisichella, que vem onde tinha um monte de detrito. Aí deve já ter óleo na pista. Tudo isso. Ele vinha do pit de motor cheio. Ele vinha largando do pit lane. E aí você já vê o Felipe Massa com um cara de pouquíssimos amigos. Final de corrida para ele. Já é um problema porque ele não pontuou no Bahrein. Fez uma grande corrida na Malásia. Não pontua agora. E agora sim nós vamos ter o safety car nos boxes e vamos ter a relargada. Jason Button é o primeiro, Alonso é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Mark Webber é o quinto, Montoya deu aquela espalhada, foi para a sexta posição, o Heidfeld é o sétimo, o Schumacher é o oitavo, não ganhou posição nenhuma, o Lewis é o nono, o Speed é o décimo, Villeneuve 11º, Clear 12º, Sato 13º, Barrichello 14º, ficou na dele, o Dave Coulthard 15º, tem o Id, o Albers, Monteiro e Fisichella fora da prova, o Trulli, o Rosberg e o Felipe Massa. De todos que bateram, o Coulthard é o único que continua. Vamos lá, Carlos Gil. O Luca Colaione, que é assessor de imprensa, chefe da Ferrari, já esteve aqui na área do paddock e pediu para que tranquilizasse todos os torcedores brasileiros. Está tudo bem com o Felipe Massa, apenas, claro, uma chateação muito grande por parte da Ferrari pela saída do brasileiro logo na primeira volta.
Não era esperado isso, né, Burti? Ele tinha a chance de fazer uma boa corrida, estava previsto, estava pesado para uma volta, por uma parada só. O Schumacher ia fazer 2 paradas, ele ia tentar repetir a corrida da Malásia. Exatamente, como ele teve um bom desempenho largando lá atrás na Malásia, ele tinha confiança de poder fazer o mesmo na Austrália, então é uma pena o que aconteceu. O Felipe estava precisando de um final de semana positivo para quem sabe voltar para a fase europeia, largando na frente e poder conquistar aí o primeiro pódio dele. E tudo aquilo que aconteceu, hoje a gente sabe que o Schumacher deu no rádio lá na Malásia dizendo: tô mais rápido. Que o Ross Brown chegou a dizer pro Jean Todt: tá mais rápido, Jean Todt, deixa como tá. Quer dizer, aquela decisão. E aí o Schumacher já com a chance de pontuar agora, de abrir alguns pontos já na frente dele, 7 pontos, aumentar muito, e aí complica qualquer possibilidade de disputar de igual para igual. Vamos para a relargada. Olha, o Alonso já ameaçou, já deu pinta de que vai para cima, hein? Relargou melhor, não pode passar antes da linha, não pode passar antes da linha. Não passou. Perfeito, Fernando Alonso. Fantástico, excepcional a relargada do Fernando Alonso. Ele não podia ultrapassar antes da linha, ele saiu com mais ação, passou um mínimo atrás, o bico dele atrás do carro do Jenson Button, engoliu o Jenson Button. O Raikkonen já vai para cima do Jenson, por isso ele é campeão do mundo, por isso ele é um super talento, não precisa ficar tão metido como ficou, a ponto de dizer que exige ser primeiro piloto da equipe, que o Fisichella não pode ter a mesma igualdade que ele, mas é um piloto excepcional. Relargada fantástica do Alonso, assume a ponta. O Jenson Button é o segundo. O Raikkonen, depois você vê o Ralf, o Mark Webber para cima do Ralf. Bota pressão, o Ralf já faz linha de defesa. O Webber vai para cima, faz a ultrapassagem, já ocupa a 4ª posição. E lá vai o Montoya para cima do Ralf. O Webber largou com 35 quilos apenas, bem mais leve. O Montoya já faz a ultrapassagem em cima do Ralf Schumacher. Então Alonso é o primeiro, Button é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Webber é o 4º, Montoya é o 5º, Ralf Schumacher é o 6º, Barrichello é o 14º. E o Ralf Schumacher vai sendo ultrapassado por todo mundo. E o Raikkonen bota pressão para cima do Jenson Button. A corrida já é outra. Com o Alonso passando o Jenson Button e abrindo, a corrida já é outra. O líder do campeonato, o atual campeão do mundo. Você está vendo ali o Raikkonen, não é nessa vez ainda que ele vai ter a chance de ultrapassar na freada no final da reta. Mas o Alonso já vai abrindo. É aquilo, Galvão, que a gente esperava mesmo. A consistência do carro do Jenson Button não é essas coisas para a corrida, tanto que a McLaren está mais forte e já vai ganhar essa posição já do Kimi Raikkonen. A McLaren está no páreo. O Montoya confessa que errou quando buscava a primeira fila, quer dizer, os dois carros estão no páreo da McLaren, que disputa essa corrida de número 599 da história dela. Para entrar no páreo mesmo, o Raikkonen teria que ultrapassar o Jenson Button. Ele já botou até roda na terra ali. Ele teria que realmente ultrapassar o Jenson Button para poder não deixar o Alonso escapar tanto. Você está vendo o Button, está vendo o Raikkonen, está vendo o Mark Webber e depois já vem o Montoya ali, confirmando aí a opinião do Reginaldo de que eles vêm muito forte, o Kimi Raikkonen e o Montoya. Depois o Ralf já fica um pouco mais para trás e o Heidfeld. Aí você tá vendo aí o Montoya botando toda a pressão do mundo ali para cima do... Olha só como ele sai com mais ação. Botou por dentro. Linda a manobra do Montoya. Olha, a corrida tá começando de altíssimo nível, hein? A relargada do Alonso e essa ultrapassagem do Montoya, e aí já o Klian fica fora. O Klian abandonando a prova. Rubens Barrichello está na 13ª posição, está atrás do Sato. Como é que ele foi? Como é que foi parar? Olha só! Bateu forte, você viu que ele saiu bem do carro. É impressionante, digamos assim, o carro, a pancada pode ser forte, a forma com que ele destrói, mas o habitáculo do piloto ali, a célula de sobrevivência, é impressionante o que resiste, que a pancada foi forte. Eu vou ficar na dúvida se quebrou alguma coisa ou se ele perdeu a pressão aerodinâmica na frente ao entrar no vácuo
e se enrolou e se atrapalhou. Ali é um ponto muito complicado. Eu quero lembrar uma corrida em que o Villeneuve, na segunda volta, o Villeneuve e o Martin Brundle se enroscaram naquele ponto, que inclusive a roda do carro do Villeneuve matou um fiscal ali, exatamente naquele ponto. Olha só a repetição, porque ele não pode passar antes da linha de chegada. Essa é a repetição da largada. Ficou claro que ele não fez ultrapassagem antes da linha de chegada. O Flávio Briatore como vibra com o piloto, com o Alonso, mas foi excepcional a relargada do Alonso. E aí nós vamos rever a questão do Klein. Não tem vácuo nenhum, não, ele tá sozinho. Quebrou a suspensão. Ele estava sozinho ali. Uma roda já sem pneu. Lembrando o que aconteceu com o fiscal alguns anos atrás, foi exatamente na corrida de estreia do Rubinho na Ferrari. Tá? Olha, a pancada foi forte, viu? Alonso, Button, e a vantagem Alonso é grande. Raikkonen, Montoya, Mark Webber, Schumacher, Heidfeld e Schumacher na 8ª posição. Tá para 2 paradas, não tá mais pesado. É estranho o desempenho do Schumacher. Esperava um pouco mais do Schumacher no princípio da corrida. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Nós temos 6 voltas completadas no total de 57. O Alonso está virando 1:30.817. E o Barrichello lá em 13º está virando 1:34.548. Por quê? Veja só uma coisa, o Sato está na frente dele e o Villeneuve está na frente do Sato também sem andar rápido, virando na casa de 1:34. Porque depois... Safety car. Já e tem safety car na pista e aliás demorou, hein? Mais um safety car. Pela segunda vez, agora com 7 voltas completadas, o safety car está na pista. Mais um problema para o Button, porque nessa relargada agora, o Raikkonen não vai querer perder outra chance. Aí você está vendo o Schumacher ali, ele está imediatamente atrás do Heidfeld, do Nick Heidfeld. E vamos ver, o Rubens Barrichello tem que se livrar ali do Takuma Sato. Olha só, muita sujeira na pista. Muita sujeira na pista, nós temos aí 7 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Veja lá como ficou ali a pista depois da pancada do Klein. Aí você está vendo o safety car que vem se aproximando ali. E os carros mais uma vez ali. E mais uma vez ali os carros vêm fazendo aquecimento de pneu. E tem que evitar passar por cima daquela sujeira toda, né, Butch? O pneu de Fórmula 1, como anda muito aquecido, é um pneu que absorve muito rápido qualquer tipo de sujeira. Então você tem que evitar ao máximo esse tipo de atitude de guiar onde tem justamente a pista suja. O Fisichella, que vem de Vitória, que foi vencedor na Malásia, deixou o motor apagar antes da largada, largou dos boxes e está aí na 15ª posição. Dos 22 carros, 4 estão fora: Klein, Trulli, Nico Rosberg e Felipe Massa. Deu para ver que um ponto forte da Renault na relargada, deu para ver que é o carro que mais consegue manter a temperatura do pneu alta, que aquece o pneu rapidamente. Por isso que o Alonso conseguiu não só ultrapassagem, mas conseguiu ser muito mais rápido e abrir uma certa vantagem, que depois de 3 voltas, o Button já conseguia andar no ritmo próximo, ou seja, o aquecimento de pneu da Renault é bem melhor do que a concorrência. Isso sem contar que o Alonso
tinha a possibilidade de 44 quilos e o resto do grid, naquelas primeiras posições, 41. Ou seja, ele tem uma volta a mais para fazer antes do pit stop. Aí você está vendo o Monteiro da MF1. Foi pro box agora. Antecipou a parada, bota mais combustível. Não faria tanta diferença porque ele estava na última posição mesmo. E aí o safety car, o anúncio de que ele vai entrar nessa volta. E vamos ver a relargada. Vamos ver a relargada. Agora, olha, foi muito esperto o Alonso quando relargou ali para cima do Jenson Button. Vamos ver se o Kimi Raikkonen vai ser tão esperto assim. Aí o comando geral da equipe da Renault. Aí você está vendo o Ron Dennis, o sempre simpático, entre aspas, Ron Dennis ali, o chefão da McLaren. E a câmera ficou on board no carro do Raikkonen, como que já esperando ver o que ele vai fazer. Ele tem que despejar a potência antes do Jenson Button e tentar, mas é difícil ser preciso como foi o Alonso. Um pouquinho mais, ele teria tomado uma punição que ele teria passado antes da linha que protege o líder. Que protege o líder e protege todo mundo. Ninguém pode ultrapassar antes disso. É que às vezes os fiscais não ficam tão de olho assim para quem está lá atrás. Na Fórmula 1 fica, no automobilismo brasileiro aqui não fica. Na Stock Car do quinto para trás é uma bagunça e não fica ninguém de olho. Falta competência para dirigir as provas. Aí o Alonso em primeiro, Jenson Button em segundo. Porque com a temperatura ambiente de 19 graus e na pista de 26 apenas, é difícil manter o pneu na temperatura ideal. Vamos ver. Vamos ver se o Raikkonen vai para cima. Já saiu forte para cima do Jenson Button. Alonso, Jenson Button, Raikkonen, vem forte o Raikkonen. Vem forte o Raikkonen. Vai tirar, não vai tirar, vai tirar, não vai tirar. Tirou de lado, fritou tudo. Vai espalhar, mesmo espalhando ele consegue a ultrapassagem. Arriscou tudo o Kimi Raikkonen. Ele sabia que precisava fazer a ultrapassagem aí. Olha o Jenson Button voltando para cima dele. Voltou o Jenson Button, vai se dar bem o Montoya, hein? Vai se dar bem o Montoya. Defende a posição o Raikkonen. O Jenson Button em terceiro, o Montoya em quarto. O Montoya parece que não tem mais o mesmo apetite de 2 anos atrás, digamos assim. Pelo menos na McLaren, né? É, na McLaren, aqui eu não quero mais não. Aí você tá no carro do Montoya, que ocupa a quarta posição. E veja como ele vai botar pressão em cima do Jenson Button agora. Esperava. Confesso que não esperava um rendimento assim para ganhar de ponta a ponta da Honda, mas não esperava todas essas dificuldades que ele vem tendo. Claro, com a Renault sim, mas agora com as duas McLarens, ele já está ali para perder a terceira posição para o Montoya. O ataque é forte, duro, do Montoya para cima do Jenson Button. O Montoya está alucinado, tá a lá Montoya. Barrichello segue na 13ª posição, atrás do Sato. Olha, fritou aí, travou o dianteiro esquerdo. O Montoya tenta de todas as formas a ultrapassagem. Veja que ele pisou na grama um pouquinho ali com a dianteira esquerda. Tá mais maluco do que o normal, Montoya, hoje. Tenho certeza que o Button, depois da corrida, vai reclamar sobre o aquecimento de pneu. Dá pra ver que a Honda sofre muito com a perda de temperatura e o carro não tem um desempenho bom depois da relargada. Aí você vê que o Mark Webber veio na reta, balançando o carro, aquecendo o pneu. O Button escapou um pouquinho. Fica claro ali que alguns pilotos estão com problema de aquecimento de pneu, do aquecimento ideal dos pneus. Você falava, Burt, do Jenson Button e a imagem mostrava o Mark Webber na frente do Schumacher balançando na reta. Balançando o carro na reta, buscando melhor aquecimento dos pneus. Os pilotos estão sentindo dificuldade. O aquecimento não é bom. Não chegou a um nível de aquecimento bom. E a temperatura da pista é perfeita, né? Está com 25 graus, é tudo que um piloto quer. Não está nem muito fria, não está nem muito quente, é tudo que o piloto quer.
Aí você vai vendo quando o Raikkonen foi para cima do Jenson Button. Mas olha só, amigo, ele foi, mas foi na marra. Ele foi na marra. E um talento muito grande, porque depois com essa travada assim, ele espalhou, mas não espalhou tanto. Conseguiu permanecer na zebra e ficar no traçado para não permitir o X. Aí o Fisichella. Fisichella fazendo a ultrapassagem em cima ali do RBR do Coulthard, que é a que resta, já que o Klimt deu aquele pancadão. E aí de novo o Montoya. Isso aí é a imagem de recuperação. Foi aquela hora que o Jenson Button deu aquela escapada. E o Schumacher vai tentando abrir caminho, mas permanece ali na 8ª posição. Entre as duas STR. Ele foi ultrapassado pela STR. Isso sim. Ele foi ultrapassado pelo Liuzzi. Ele foi ultrapassado pelo Liuzzi e já tem o Speed atrás dele. Tá no meio das duas STRs. Será que é a história de que o Felipe ia para uma parada só e o Schumacher para duas, o Schumacher tá para uma parada só, porque tá muito lento o Schumacher. É estranho, de repente ele pensou um pouco melhor e mudou de estratégia, mas é um pouco esquisito assim mesmo. Mas não tem como pensar um pouco melhor, né? Isso ele tem que decidir antes do treino. Não, ele tinha como mudar porque ele largou em 10º. Ele largou em 11º. Exatamente. Ele pode ter mudado para ter colocado combustível para uma parada só. Como dizem alguns engenheiros de equipes, inclusive o Pat Simmons da Renault, é melhor largar em 11º do que em 10º, por causa dessa possibilidade. O Raikkonen, o Alonso fez 1:27.930, era a melhor volta da prova. Imediatamente o Raikkonen faz 1:27.577 e marca a melhor volta da prova. Ele fez a melhor volta, o Alonso bateu a melhor volta dele, o Raikkonen bate a melhor volta do Alonso. Olha o Liuzzi. Já pode contar em casa, já pode contar para os netos, o dia que eu passei o Schumacher. Meus netinhos, vocês não sabem o dia que eu passei o Schumacher, e o Schumacher ainda quis me espremer e eu passei assim mesmo. Mas não é normal isso não. Olha aí, de novo. Mostrada por todos os ângulos a ultrapassagem do Vitor-Antônio Liuzzi para cima do Schumacher. E abrindo e deixando, olha só como ele abre e deixa o Speed para atacar o Schumacher. O Schumacher vem na 9ª posição e o Speed, que é o 10º, o americano Speed. E aí o Gerhard Berger, que é o diretor da equipe da STR, quer dizer, dono, né? Dizem que tem 50%, né? Deve estar gostando do que está vendo, porque ele não se dá muito bem com o Schumacher, não. Aí o Alonso e o Raikkonen tem a volta mais rápida. Alonso faz 1:27.475. Passa a ser do Alonso, agora a volta mais rápida, 4.1 a vantagem do Alonso para o Raikkonen. O Raikkonen ameaçou, o Alonso respondeu e tem a volta mais rápida da prova. Depois de 13 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Você vai vendo ali o Sato e o Rubinho atrás ali do Sato. Também dá toda a pinta que o Rubinho tá pesado, né? Que vai para uma parada só. E quem tá atrás do Rubinho é o Dave Coulthard. E atrás do Coulthard aparecendo ali o Albers com a MF1. Então você vê aí uma super Aguri com o Sato, depois a Honda com o Rubinho, a RBR com o Coulthard e a MF1 com o Albers. O Rubinho tinha que estar mais à frente, não é lugar dele aí. Essa eventual tentativa de alguns pilotos de fazer uma parada só, claro que é tudo experiência nova, né? Porque na época dos motores V10 era absolutamente impossível nessa pista fazer uma parada só. 2 no mínimo, e tinha gente para 3. Agora, como os V8 consomem um pouco menos, e tanto que o consumo da volta caiu de 3,2 quilos para 2,9,
Então, há essa tentativa, claro, as equipes fazem todos os cálculos e sabem que vai dar. É que é uma diferença grande, né? Você praticamente a cada 3 voltas consumia 1 quilo a mais de combustível. Então acaba dando uma diferença bem grande. Pode contar em torno de 10%, quase 10%. É, a diferença bem grande. E olha só o speed em cima do Schumacher. Quem diria que nós iríamos ver isso? Quem diria que nós iríamos ver isso? Porque na realidade, ele foi ultrapassado por uma Minardi e está tomando pressão de outra Minardi. Porque tá certo que a RTR veio com mais dinheiro, mas isso aí é Minardi, do Giancarlo Minardi, do Paul Stoddard, que agora é equipe B, 50% do Gerhard Berger e 50% da RBR. Mas o que nós estamos vendo é uma Minardi apertando uma Ferrari depois da Ferrari ter sido ultrapassada por outra Minardi. Na verdade é isso. Tá bem que o carro, todo mundo está reclamando que os carros da STR tem motor V10 com uma limitação. Porque a Minardi era pobrezinha, não tinha dinheiro. E veja só que o Schumacher tá... Olha aquele... Vai andar ali, ó. Olha quanto tempo travado. É, travou, perdeu a trajetória, foi lá na grama, voltou. Não tá essa coisa toda. A Ferrari não, mas a explicação, terminando a explicação, é que eles liberaram para a Minardi continuar andando com o V10 com limitação de giro, porque ela não tinha dinheiro para fazer essa adaptação. E aí a bronca de todo mundo é isso. Agora a equipe tem muito dinheiro, então não tinha que ter essa vantagem. Também acho que tinha que ter dado um prazo. Ó, vocês têm 3 corridas para entrar com o V8, se virem para o mão de vocês. É, mas não vai ser assim, só no ano que vem que ela vai correr de Ela V8. vai levar a vantagem de ter o V10 aí durante essa temporada toda, se bem que, repetindo, com limitação de potência. A não ser que as equipes reclamantes, e aí quem mais reclama é a McLaren, elas consigam virar a mesa. E voltando ao assunto da Ferrari, o próprio Ross Brawn admite que só, apesar da pole do Schumacher na corrida de abertura e do segundo lugar dele, só em Imola a equipe realmente vai aparecer com o pacote aerodinâmico que eles esperam começar o campeonato de fato lá. E continua a briga aí do Jason Button em terceiro, com o Juan Pablo Montoya na 4ª posição. Praticamente não há diferença de cronômetro, a diferença é visual. O Alonso já abre 5.7, agora 6.7 para o Raikkonen. Volta a fazer volta mais rápido o Alonso, 1.24, 145. Vai voando Fernando Alonso, 1.27, 145. Nessa volta o Raikkonen virou 1.28.086. O Jason Button virou 1.28.082, a melhor volta dele até agora. O Montoya virou 1.28.156, o Mark Webber 1.28.265. O Barrichello segue ali na 14ª posição atrás do Sato, virando 1.32.225. E já está 44 segundos atrás do pelotão dianteiro. E o Fisichella já é o 10º colocado, hein? Agora o Fisichella começa a andar bem, tanto que ele acabou de superar o Scott Speed. Está atrás aí do Schumacher. Vamos lá, Burt. Difícil, o engenheiro falou para ele take it easy, que é para pegar leve, mas eu não entendi se é para pegar leve em relação ao Michael ou em relação ao ritmo que ele está andando. Foi um pouquinho difícil de entender. Deu para pegar que ele mandou ele ter calma. Calma, mas deve ser calma em relação ao Michael, não deve ao Michael Schumacher. Acredito que sim. Se fosse alguma coisa de motor, a conversa é outra, né? A expressão é outra. Se fosse para salvar giro, a conversa seria outra. Vamos ver qual vai ser a posição dele quando ele chegar ali. No motor. E olha só o Alonso, 1.26.999, 1 milésimo abaixo de 1.27. Será que já está perto de parar o Alonso? Ele fez 3 vezes seguidas volta mais rápida. Já pode estar perto para parar aí. Ele tem 17 voltas completadas. Em princípio, ele teria que dar 18 voltas. E é para isso que ele vai. Ele tem 17 completadas. Quando ele terminar, ele vai para 18 voltas, mas tem que contar 2 coisas. Que ele primeiro é uma volta a menos, que nós não temos 58 voltas e sim 57. E depois que... Olha o Schumacher onde vai, ó.
com 2 safety cars, eles economizaram um pouco de combustível. Por isso que pode não ser na 18, então andaria um pouquinho mais. Vamos ver aí o Fisichella. Chegou no Schumacher. Está completamente desequilibrado o Schumacher. Tem problema, deve estar pesado, mas mesmo assim. O Fisichella, vamos ver se ele consegue a ultrapassagem. Aquela velha história da Fórmula 1. Chegar é uma coisa, passar é outra. E aí vem o físico, que vem de vitória. E tentando atacar o Schumacher ali para conquistar a 9ª posição do Schumacher. A McLaren está pronta já para trocas. Para o Raikkonen, que é o 2º, e para o Montoya, que é o 4º. Montoya. E é o Montoya quem vai. É o Montoya quem, já que ele não conseguiu passar o Jenson Button, é ele que vai ali. Aí já para o Montoya. A McLaren, que veio pesada nas 2 primeiras corridas, veio leve nesse grande prêmio da Austrália. 8 qualquer coisa, 9, faltou bastante combustível. Aí voltando o Montoya, você tá vendo o Schumacher ali? E o Montoya vai voltando ali, vai voltando atrás do Fisichella. Vai voltando atrás do Fisichella. O Schumacher, que era 9º, vira 8º. O Fisichella, que era 10º, vira 9º. E o Montoya volta na 10ª posição. Já com uma parada, o Montoya volta ali na 10ª posição. Globo a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, muito além. Nós temos aí 18 voltas completadas e a corrida é boa, hein, Reginaldo? Corrida cheia de alternativas. Infelizmente, o Rubinho está parece sem condições com o carro pesado, mas fundamentalmente, infelizmente, um acidente com o Massa, que o Massa teria, ou pelo menos poderia ter condições de fazer uma boa corrida. Não sei, pelo que o Schumacher está fazendo também já não sei. Por tudo que aconteceu até agora, é a melhor corrida do ano, sendo que as outras 2 também foram boas. Então, tá aí caracterizada uma nova Fórmula 1, muito mais competitiva mesmo. E vai começar agora a rodada dos pitstops, né? Agora vamos ver o que acontece, né? Você vai ver no Jenson Button. O Jenson Button e o Ralf Schumacher ali atrás. Aí o Button. .8, bem mais rápida a parada dele do que o Montoya, que vai dar vantagem a ele. Você vê ele voltando, ó. E volta para se enroscar de novo com o Montoya. O Montoya voltou mais forte. E o Fisichella tá aí no box. Viu que o Fisichella já não aparecia ali atrás do Schumacher. E botaram muito combustível pro Fisichella, ou algum erro. E o Montoya na frente do Button. Apesar do Montoya ter colocado 9,2 de combustível e 7,8 o Jenson Button, o Button, quando voltava ali na frente do Montoya, mas o Montoya vinha no embalo e consegue a ultrapassagem, perde a posição. Então, na reposição, digamos assim, quando eles voltarem às suas posições originais, o Alonso agora vai pro box. Galvão? O Jenson Button vai perder essa terceira posição para o Montoya. Brake and revs. Brake and revs. Galvão? Um minutinho, Carlos Gil, por favor. Pois não. Aí você vê o Alonso voltando, 9,5 de combustível. Remember the white light. White light. Essa eu não entendi, Luciano. Tá difícil, Galvão. Durante o pit stop ele falou freio e giro do motor, para ele lembrar de manter o freio durante a troca de pneu e manter o giro não muito baixo. Mas essa última agora de novo não deu para entender. A saída não deu para entender. Essa da saída não deu para entender. Carlos Gil. Estou ao lado do Felipe Massa, ele vai explicar pra gente, Galvão, o que aconteceu. Felipe, o que houve? Na verdade eu virei passageiro, eu tava entrando na curva, tinha largado até que bem, tava entrando na curva, eu era o carro, virei um sanduíche, porque tava um carro do Toro Rosso do meu lado direito e o carro da Red Bull do meu lado esquerdo, que acho que era o Kuta, e o Speed, se eu não me engano. E em um certo momento eles me fecharam, eu virei um sanduíche no meio e o Kuta acabou perdendo o controle, virou para dentro e me pegou no meio do carro e acabou me jogando contra o muro. Realmente é um fim de semana para esquecer. Agora a Ferrari deve ter 20 dias, né? O próximo grande prêmio só em Imola. É um bom tempo para fazer os acertos necessários, Felipe? Ah, com certeza. Aqui a gente está sofrendo bastante para pôr o pneu em temperatura certa. A gente vê que é difícil, principalmente depois de um safety car,
pneu esfria e é muito difícil de achar o grip do carro depois de novo. Então é realmente um fim de semana difícil para a gente e para todos que estão usando o pneu Bridgestone também. Obrigado, Felipe. Galvão. Tá aí a confirmação, Reginaldo, Luciano, você está vendo o Raikkonen parado, de que aqueles que têm pneu Bridgestone estão tendo dificuldade para aquecer o pneu. O Luciano Burti falou disso a respeito do Jenson Button, e eu chamava atenção para o carro do Mark Webber, que balançava e buscava o aquecimento, e o Felipe Massa confirma isso agora. O Massa volta para o Brasil e depois vai para a Europa e tem treinos a partir do dia 12. Ele vem para o Brasil, tá muito tempo sem ver o Brasil, vem para o Brasil depois dessa corrida, fica por aqui alguns dias e volta para a Europa, que a Ferrari volta a testar no dia 12 de abril. Aí nós temos 21 voltas completadas. O Mark Webber nesse momento é o ponteiro, não parou. O Alonso tem a segunda posição e já parou. O Heidfeld não parou, é o terceiro. O Raikkonen é o quarto e já parou. Aí é o momento que o Montoya ganhou a posição em cima do Jenson Button, quando o Button voltava na frente dele, e o Montoya veio ali e deve ter percebido o seguinte: ou eu vou agora ou não vou mais. E aí forçou a barra e fez uma bela ultrapassagem. Uma corrida com várias ultrapassagens, o Ralf Schumacher teve uma punição. Ele vai ter uma punição por excesso de velocidade nos boxes, como aconteceu com o Barrichello. Ele vai ter que fazer aquela entrada e aquela parada. E aquela parada de 10 segundos. A punição do Rubinho foi... Não foi só o drive-thru, que é passar pelo pit lane. O Rubinho, com excesso de velocidade, teve o drive-thru e o stop de 10 segundos. O stop and go. Ele entrou para passar, parou 10 segundos e saiu. Vamos ver qual é a punição pro Ralf. E do Ralf, o que está escrito é que ele só tem que passar. A punição só pode ser de acordo com o tamanho do crime, né? O tanto que ele passou mais rápido. Então o Rubinho passou, foi muito rápido na Malásia, que tomou 2 punições numa passada só. Ele disse que o botão do limitador falhou. E o Mark Webber, por não ter parado, é líder da corrida. Imagine, correndo em casa. Então os australianos estão aí delirando. E Webber, Heidfeld, Lewis e Schumacher são os que não pararam entre os primeiros. Tem que ficar de olho. O Webber. Problema. Eu ia dizer, tem que ficar de olho no Mark Webber para ver se ele vai conseguir vai dar 28 voltas aí para fazer uma parada só. Será que é pane seca? Será que é pane seca? O motor tá funcionando, dá pra ouvir, ó. Parece que é câmbio, Galvão. Ele acelerou e não tinha tração, então... Vai abandonando ali. Câmbio, embreagem, alguma coisa do tipo. Quando tava na ponta, o Mark Webber vai parando, o Alonso vai pra ponta, o Heidfeld segundo, na estratégia aí de permanecer mais tempo na pista também da BMW. O Heidfeld, segundo colocado, não parou para troca de pneus. O Raikkonen é o terceiro. O Schumacher não parou, é o quarto. Fica claro que o Schumacher está pesado, trocou a estratégia, vai para uma parada só. O Montoya vem na quinta posição e já parou. O Jenson Button vem atrás dele. Barrichello segue ali na 14ª, agora vai ser o 13º, com o problema do Mark Webber. E o Ralf Schumacher já pagou ali a punição dele. Agora o Rubinho consegue se livrar do Sato. Ficou com pista livre ali, consegue se livrar do Sato e vai trazendo o Coulthard ali atrás dele. Rubens Barrichello e David Coulthard. 2 pilotos que costumavam frequentar as primeiras posições nas corridas. O Rubinho na Ferrari e o David Coulthard na McLaren. Agora estão ali andando em posições intermediárias. Fica claro que o Rubinho vai aí para uma parada só, né? Largando na 16ª posição. E ele vai aí para uma parada só. Assim como o Schumacher. Mas tinha que ter um rendimento um pouco melhor para tentar ganhar posições mais à frente. Aí você está vendo o Schumacher. Você está vendo o Schumacher que vem na 8ª posição.
e vem atrás do Speed. Ele foi ultrapassado pelo Liuzzi, perdeu a posição também para o Speed e vem atrás. O Ralf Schumacher que vem atrás do Speed. O Schumacher está na 4ª posição, atrás do Raikkonen. Vai mais lento, mas vai chegando o Schumacher. Vai se mantendo na pista e vai chegando o Schumacher. 24 voltas completadas no total de 57 no Grande Prêmio da Austrália. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Eu acho que o problema do Schumacher, você vê o Felipe falando sobre a temperatura do pneu. Dá pra ver que o pneu de Fórmula 1 é tão sensível que a temperatura ideal do pneu é por volta de 90 ou 100 graus centígrados. De repente ela cai para 40, 50, ela não consegue mais gerar aderência para gerar o atrito para subir a temperatura. Então o Schumacher deve estar com um problema de que a temperatura caiu muito, perdeu a aderência e não tem nenhum atrito para que a temperatura volte a subir. Ficou bem claro isso na declaração do Felipe Massa. Você está vendo o Heidfeld aí. O Heidfeld faz a parada dele, o Schumacher também. A turma de uma parada só vai parando por aí. Vai parando, 25 voltas completadas, já na volta de número 26. Eles completam aí a 26ª volta aí pelo box. Você dobra isso. Não sei se é uma parada só, não. Você dobra isso, vai para 52, são 57 voltas. Qual foi o tempo de parada dele? 8. Não é coisa para uma... Não é coisa para uma parada só, não. Aí já complica mais ainda a vida do Schumacher. Vamos ver que horas que o Rubinho vai parar e ver se o Rubinho vai para uma parada só. Diga, Carlos Gil. Em relação ao Mark Webber, a Williams informa que provavelmente houve uma queda de pressão hidráulica. Não foi problema de combustível, ele tinha combustível para pelo menos até a volta 35. É o velho problema hidráulico. Tudo vem do problema hidráulico. Ele ia ter combustível para a volta 25, que era essa aí, né? 35 seria muito para cima da metade da prova. Só confirmando, Galvão, aquele a gente disse dos motores V8, claro que com o consumo menor e o cálculo que as equipes fizeram, mas de qualquer forma, uma parada é um risco para quem estava mesmo perdido. O caso do Rubinho largando lá atrás, depois de ter acontecido tudo que aconteceu no treino. Felipe. Com ele. O caso do Felipe Massa. Porque você vê, a parada na Austrália, o tempo de parada no boxe é um dos mais curtos de todo o campeonato. Você vê que o caso do Schumacher, que ficou 8 para fazer o reabastecimento, a perda total dele foi de 21.2. Normalmente está se perdendo 23, 22 contra o que acontece em outras pistas e até 29. E o Alonso vai dando mais um passeio. Tá vendo ele na casa de um 28,4, o Raikkonen virou um 28,7. Ele já tem 13 segundos, ponto 2 de vantagem para o Raikkonen. O Montoya, companheiro do Raikkonen, vem na 3ª posição. E tá ali 7 segundos, ponto 9 atrás do Raikkonen. A última volta do Montoya foi na mesma balada, 28,7. 28,71 para dizer a verdade, né? Eles estão iguais até nos centésimos. O Raikkonen virou um 28,71, o Montoya virou um 28,71. O Heidfeld, que vem na 4ª posição. O Heidfeld, que vem na 4ª posição, fez uma volta muito ruim, na casa de 1,32,9. E com isso ele perdeu contato ali com o Montoya. Mais de 3 segundos atrás do Montoya. Jason Button. Perdão, Heidfeld, que virou 1,32,9. Ele estava voltando. O Jason Button virou 1,29,714. Tem a 5ª posição. O Schumacher é o 6º. Villeneuve é o 7º. Ralf Schumacher é o 8º. Liuzzi é o 9º. Fisichella é o 10º. Speed o 11º. E o Rubinho o 12º. E nesse momento o Rubinho tá virando na balada dos ponteiros, virando um 28,8, porque tá leve, tá pertinho dele parar. No final das contas, são apenas 3 pilotos em condições de fazer realmente um pit stop apenas, que é o Villeneuve, esse aí, que não parou ainda, o Rubinho e o Coulthard. É o Villeneuve, lembrando que o Villeneuve estava na Superpole, ele ficou na 9ª posição, mas ele perdeu 10 posições porque trocou o motor. Então também enche o tanque e vamos embora.
E dá pra ver, Galvão, que o problema do Schumacher realmente era o pneu sem temperatura, que agora que ele fez o pit stop e botou um pneu quente, já vira na casa de 1,27,1, ou seja, o mais rápido da pista no momento. Então comprova mais uma vez que a temperatura do pneu era o problema. Que o problema é da Bridgestone. Exatamente. Lobo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. Aí você vai acelerando com o carro da STR. Esse foi aquele que fez a ultrapassagem em cima do Schumacher. Eu estou procurando aqui a posição do Ide, o japonês que corre na Super Agulha. Ele está aqui na última posição. Ele tem uma volta atrás do penúltimo. Nessa volta ele tomou 6 vezes bandeira azul. Em 6 das 16 curvas ele tomou bandeira azul, ou seja, permita que o de trás me ultrapasse. Vai um atrás do outro passando. Nem conheço o rapaz, nunca falei com ele, nem bom dia, nem boa noite. Tem 30 anos de idade e é uma forçação de barra. Ele não é dessa turma, não é a coisa dele. Ele ontem conseguiu rodar 4 vezes numa volta só. Estragou a corrida do Rubinho, que o Rubinho explicou para você, né? Butti vai explicar o problema que ele teve de aquecimento de pneu também. E quando partiu para a volta dele, não conseguia sair de trás ali do Ide. O nosso produtor lá na Austrália, o Jaime Brito, conversou com o Charles White. E o Charles White que disse que a superlicença, a FIA tem a possibilidade de rever a superlicença. E queria esperar o que ele fosse fazer na corrida, sendo possível até caçar a superlicença do Ide. E é bom que isso aconteça, nada contra ele, claro, nada pessoal contra ele, mas é bom que isso aconteça antes que ele provoque um acidente sério. Que ele jogou o Schumacher para fora da pista na sexta-feira, complicou a vida do Rubinho. Me parece que não é dessa turma, Burt. É uma pena até, porque você vê que o Ide até, ele foi vice-campeão japonês de Fórmula Nippon, que é até uma categoria a ser respeitada em termos de desempenho. Então, se ele teve a capacidade de fazer isso, pelo menos parecia ter credencial para estar na Fórmula 1, mas realmente vendo o que ele fez ontem, de rodar 4 vezes numa volta, por mais que seja um carro ruim, não justifica, como você falou, de estar aí no meio do pelotão da Fórmula 1. Então, espero que ele venha melhorar, mas se não for o caso, a FIA devia tomar alguma atitude sim. Você vê o Sato. O Sato tá andando 3 segundos mais rápido que ele por volta, em todas as voltas, andando 3 segundos mais rápido que ele, num carro que é muito ruim. O que é o carro tão ruim assim, Reginaldo? É um carro da Arrows de 2002, que eles são obrigados a participar da corrida, porque eles têm que fazer todas as etapas, né? Não gostariam, queriam entrar depois do Grande Prêmio de Mônaco só no campeonato, mas não pode. Queriam entrar com um carro novo. Mas o Sato é sempre 3 segundos mais rápido que ele por volta, e ele está acumulando uma série de erros e complicando a vida dos adversários. Veja lá o comparativo do Jenson Button com o Schumacher. O Button fez a última volta 1:30.573, o Schumacher 1:27.874. Nas parciais, quanto ele é mais rápido? 2.699, 1.822, 2.560. Isso por volta. Isso é por volta, né? Mas voltando ao Ide, imagine só, a melhor volta dele na corrida. Olha, tá acelerando mais do que pode até já agora. E não há cobertura elétrica que resolva esse problema de temperatura do pneu Bridgestone. Olha aqui, o Ide, a melhor volta do Ide na corrida é 8 segundos mais lento do que a melhor volta do Alonso, que é o mais rápido da pista. Comparar com o Alonso é até uma maldade, porque o Alonso tem uma Renault e o outro tem um Arrows de 2002. Rubens Barrichello vai pro box. 30 voltas ficou na pista o Rubinho. 30 voltas ficou na pista o Rubinho. Ele tem que fazer mais uma perna de 27. E vamos ver o que ele vai ganhar de posições quando os outros vierem para a segunda parada. Olha só a imagem de recuperação, e o Schumacher saiu outra vez.
Ele tá assim. Estavam falando do Id rodar 4 vezes por volta, o Schumacher escapou 2 vezes da mesma. Não, ele está vendo que ele está se aproximando muito rapidamente do Button, ele está querendo essa posição do Button. Ele está ali brigando, está na 6ª posição e o Jean Todt está ali. Hoje está com a vida facilitada, ele que fica, olha só, com um adesivo em volta das unhas para não roer as unhas e trabalha com 2 cronômetros em uma das mãos, na mão direita, quando tem os 2 pilotos na pista. Hoje é o Felipe Massa, infelizmente bateu. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. Um detalhe interessante do Schumacher, quando ele vinha ali na reta do box, que mostrou a câmera do bico do carro, filmou justamente a asa dianteira, que teve toda aquela controvérsia sobre a asa flexível. E deu para ver que agora na reta a asa não mexia, ou seja, a Ferrari realmente reforçou a asa para estar dentro do regulamento e a asa não torce mais. Eu já ouvi dizer que ela botou um disfarce. Que ela colocou uma... O que o circo diz é que ela colocou um disfarce ali, junto onde a asa junta ali, com a carenagem, tem uma digamos assim, uma capa, um sobrematerial. Ó, aí, tá vendo? Ó? Aí você, tanto que a televisão tá mostrando, agora eles podiam tirar o crédito, né? A FOM, que é responsável pela transmissão, podia tirar o crédito ali agora, olha aí. Você vê que é diferente mesmo, ó. Diz que eles fizeram um encaixe diferente ali. O que o rádio paddock fala é que continua mexendo, só que não dá mais pra ver. Sei lá. É o que a Fórmula 1 realmente faz, né, Galvão? Eles tentam explorar ao máximo o regulamento e fazer o que for possível nesse sentido. E o Montoya continua andando bem mais rápido do que o Raikkonen. Esse crédito já apareceu, agora há pouco você viu. 3 voltas, o Montoya é bem mais rápido do que o Raikkonen. E agora nessa última volta o Raikkonen virou um 29.288, o Montoya virou um 28.692. Ele está 3 segundos,2 atrás do Raikkonen, que em compensação já está 23 segundos atrás do Alonso. O Alonso só se quebrar ou se alguém der um tiro num pneu para furar um pneu. Senão ele vai embora para a terceira vitória em 2 corridas. Aí seriam 2 vitórias e um segundo lugar. Começando outra vez com muita vantagem. Giancarlo, you're still 2 seconds a lap slower than Fernando. This cannot be possible. You've got the same fuel load. I know you've got some understeer, but you cannot be 2 seconds slower. Come on. Foi uma mensagem meio dura agora, porque ele disse que você tem disse pro Fisichella, você tem o mesmo nível de combustível do Alonso e você está sendo 2 segundos mais lento por volta, ou seja, você tem que andar mais rápido. Mas tem uma coisa, eu fiquei impressionado na vitória do Fisichella, Reginaldo, como o engenheiro dava dura nele e dizia, se você continuar andando assim, você não vai ganhar do Alonso, porque ele está mais rápido que você. O Alonso não estava tudo isso mais rápido que ele. Opa, olha o Schumacher. Tava para acontecer. Pedindo. Tava para acontecer. Vamos ter safety car, claro. Tava para acontecer. O Schumacher ele tava pedindo para acontecer. Ross Brown, leva as mãos à cabeça aí porque a coisa ficou feia. A coisa ficou feia. Agora, sempre alguém pode pensar assim, né? Melhor pro Felipe, né? Melhor pro Felipe Massa no confronto dele com o Schumacher. Olha o Schumacher saindo ali. 2 Ferraris no muro na mesma corrida. Mas o Schumacher tava pedindo. Só para terminar aquela história, eu fiquei impressionado, porque eu dizia, mas... E comentei, conversando depois com o Felipe Massa, e ele disse o seguinte, o Fisichella só funciona assim. Eles correram juntos na mesma equipe. Diz que o Fisichella só funciona assim. Ele só funciona se o engenheiro... Olha lá, o Schumacher entrou pela toalha, ele quer sair, ele quer ir embora. Não, não é que ele tenha perdido, não chegaria a dizer que ele tenha perdido o caminho, mas que ele entrou pela Toyota dentro ali, entrou. Então a história do Fisichella é essa, ele só funciona sob pressão.
Diz que o engenheiro tem que ficar pressionando ele o tempo inteiro, senão ele acalma. Ele relaxa e anda menos. Por isso que eu estranhei no rádio agora há pouco os engenheiros falando para ele easy, 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 pedindo calma para ele. Porque é o contrário, Fisichella. Trocando o bico do carro do Raikkonen. Tiveram um problema. Tempo extra perdido aí. Ah, não é possível. Não é possível isso. Não é possível o que fez agora a McLaren. Vai todo mundo pro box, que aproveita, claro, que aproveita o safety car. Mas o tempo que perdeu o Montoya ali. O problema do Raikkonen, ele vinha demonstrando o problema que vinha andando mais lento, ficando muito longe do Alonso e o Montoya se aproximando dele. E o tempo que ele perde agora. Agora nós vamos ver o Schumacher, ó. Tava pedindo. Ninguém é tão gênio assim para ficar andando na grama o tempo inteiro. Ninguém é tão gênio assim para ficar abusando desse jeito e andando na grama o tempo todo. E veja que ali ele perde o controle definitivamente a hora em que o assoalho do carro bate na zebra. Aí ele vira passageiro. E olha o Montoya, quando chegou, o Montoya falou: que é isso? Trânsito das 6 da tarde. E estaria o Montoya, porque estava tudo programado para quê? Se não tem que trocar o bico do carro do Raikkonen, faz o trabalho com o Raikkonen, chega o Montoya e vai embora. E sobrou para o Montoya. Uma corrida atípica, hein? 2 Ferraris no muro, o Fisichella largando de último, deixando o motor apagar no momento da largada. Esse tráfego no box agora e o problema com o Montoya. E tudo isso vai favorecendo quem? Um piloto que é excepcional, mas que tem uma sorte, que chama Fernando Alonso. Vai ter sorte para lá. Para deixar bem claro também, né, Galvão, o motivo da McLaren chamar os 2 pilotos ao mesmo tempo é que quando você tem um safety car, é uma vantagem muito maior você parar com os carros andando devagar atrás do safety car do que eles andando em velocidade normal, andando rápido. Então, justifica você perder talvez aí uns 5 segundos de ficar parado atrás do seu companheiro de equipe e fazer a troca durante o safety car. Por isso que a McLaren chamou os 2 ao mesmo tempo. 34 voltas completadas. Já gostaria da gente rever a imagem do Schumacher. Você vê o movimento de cabeça do Schumacher na hora da pancada. A primeira, a segunda. Vai ter dor no pescoço amanhã, sem dúvida nenhuma. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Logo depois das emoções da Fórmula 1, nós vamos ter Sergio Grossman aí com Altas Horas, com o Fábio Júnior e a Luana Piovani. As equipes de Fórmula 1, quando vão para pistas como Austrália e Canadá, que são pistas que não tem muita área de escape, que tem esse muro muito próximo à pista, eles já vão com um programa de paradas justamente pensando no safety car. Eles já fazem uma programação de corrida sabendo que a chance do safety car entrar é muito grande, justamente devido à falta de área de escape. Vamos fazer o seguinte, vamos rever o acidente do Schumacher, que ele realmente impressiona. Porque olha só, olha lá. No momento em... Agora, ó. Tá vendo? Ele daí seria possível até ele controlar ali na grama. No momento em que o assoalho do carro bate numa parte mais alta da zebra, ele perde o controle completamente. Olha só a cabeça dele na hora que o carro bate. Fica de olho. Olha só o movimento de cabeça dele ali. No pescoço. Na segunda pancada, talvez até mais. Isso foi mais frontal. Apesar do Hans, né? O Hans Device, que é esse equipamento que eles passaram a usar praticamente o ano passado. 2 anos atrás. Olha, de novo, ó, quer ver, ó? Ali, o carro decola, Burt. É como você disse, você vira praticamente um passageiro, porque assim que o assoalho bate no chão, o pneu não está mais em contato com o solo, ou seja, mesmo que você vire o volante, nada acontece. Então você acaba sendo um passageiro realmente. E o muro ali pertinho, mas estava pedindo o Schumacher, né? Estava pedindo. Ele já tinha
esse procedimento de passar do ponto na curva e botar 2 rodas na grama, ele já tinha feito 5, 6 vezes na corrida. Uma coisa que eu tenho certeza que o Michael vai reclamar com a FIA, com o Charlie Whiting, é justamente sobre essa diferença de altura entre a zebra e a grama, porque deu pra ver que isso que também causou um pouco ele ter sofrido acidente. Então, do jeito que eu conheço ele, por ser chato, ele vai reclamar com certeza. Okay, Jensen, so things don't brain. Your pace was looking very good in the first stint, and there's everything to play for still. A equipe de Seu Button que o ritmo dele tá bom, então para ele manter dessa forma. Ele está na 4ª posição. O Alonso é o líder. O Heidfeld é o segundo. O Raikkonen é o terceiro. Jenson Button é o quarto. O Ralf Schumacher é o quinto. O Montoya é o sexto. O Fisichella é o sétimo, largou de último. O Villeneuve é o oitavo. O Lewis é o nono. O Barrichello é o 10º colocado. Vamos torcer para o Rubinho chegar na zona de pontuação, marcar os primeiros pontos aí no campeonato, que isso possa determinar uma nova fase para ele dentro dessa temporada. Globo, a gente se vê por aqui. Team GSM, mais tecnologia, mais cobertura, mais economia. E esse barulho que você está ouvindo aí é o ronco do motor do safety car ali, que tem que andar rápido, amigo. Parece que não, mas tem que andar rápido. Tem que estar sempre um piloto ali no volante. Tem que andar bem rápido. E veja só o problema do Montoya. O Montoya estaria na 4ª posição atrás do Raikkonen e ele perdeu 2 posições. Para o Jenson Button, que é o 4º, e para o Ralf Schumacher, que é o 5º, com punição e tudo. E o Montoya está agora na 6ª posição. E como não tinha, viu, Rondelis? Você cobra aí da sua equipe. E como não tinha, não há diferença agora, porque vamos ter relargada, ele estaria no páreo. Ele estaria no páreo ali. É isso que o Alonso está fazendo, foi assim que o Montoya rodou. É impressionante a habilidade que o Alonso tem de aquecer pneu. É o piloto que mais consegue ficar de lado em linha reta, vamos chamar assim. Como é que é o negócio? Ele consegue aquecer o pneu de uma forma assim, muito agressiva. Você vê que mesmo em linha reta, ele faz um zigue-zague de forma muito agressiva, que é o mais talentoso nesse sentido de aquecimento. Olha o que ele já escapou para a relargada. Tá certo que tem ali os MF1 ali, que estão posicionados entre eles. O Heidfeld, esse está fazendo a ultrapassagem, agora é o Heidfeld, tá vendo? E depois vem o Raikkonen. O Raikkonen brigando com o Heidfeld pela 2ª posição. Os carros da MF1 ali, do Albers e do Monteiro, estavam só atrapalhando. Tem 2 carros ali que podia dar a impressão de serem McLaren, mas não eram não. Olha, outra coisa sensacional. Um é esse que está ali, ó, passou. Agora o Heidfeld e você vê o Montoya. Então, pra cima do Ralf. Era dele que eu ia falar. Coisa sensacional daqui pra frente vai ser o Montoya, que já tem feito uma grande corrida. Porque ele quer de todo jeito chegar na frente do Kimi Raikkonen. Ele tá 9-6 em cima do Raikkonen no campeonato. Então ele não quer perder essa possibilidade de até a metade do campeonato ele ser o piloto com preferência. Ele tomou um toque do Fisichella. Naquela vez que ele ficou atrás do Ralf ali tentando, ele tomou um toque do Fisichella que tá logo atrás dele. Olha como é que tá essa... Que beleza! Isso é corrida de automóvel, que beleza! Olha o Fisichella ali que vem cheio de vontade. Ralf, o Montoya atrás dele, o Jenson Button vai por ali também. Safety car de novo, Galvão. E vai ter safety car outra vez. Alguém ficou então. A televisão não mostrou alguém e achou algum muro. Vitantonio Liuzzi. Tá ele aí, ó. E bateu forte. É abusado. Esse italiano é abusado. E agora ficou ali no muro e tem safety car de novo. Restando 20 voltas para que corrida, hein? Aquela imagem foi fantástica ali, porque ali tinha o Ralf Schumacher, que é 5º, o Montoya, que é 6º, o Fisichella, que é 7º, o Villeneuve, que é 8º, e mais as duas MF1 ali no meio. O que será que o Rubinho vai fazer no box ali? O que será que ele vai fazer no box? Ele já tinha parado na volta número 30? Já tinha parado na volta número 30? Olha como é que ficou a pista. O problema, o Rubinho... Isso é aquele tipo de coisa que a gente só vai saber depois da corrida. Como
Colocaram menos combustível no Felipe no Grande Prêmio da Malásia. Ele estava na frente do Schumacher, mas estava tendo que salvar giro por causa disso. São coisas que a gente só fica sabendo depois da corrida. Pode-se especular o novo jogo de pneus que não funcionou, alguma coisa assim, porque aí, Reginaldo, é só especulação, né? Não dá para saber. E por sorte dele, o Coulter, que era o grande rival na pista, também parou, que tinha parado na 30ª também. Então eram aqueles dois que fizeram corridas para uma parada só e os dois voltaram para o pit. Talvez os dois tenham tocado na relargada e pode ter tocado. Que parar para trocar o bico, alguma coisa, né? Mas é aquilo que eu digo, é a coisa que você vai saber. Então, a gente vai falar sobre esse assunto na próxima corrida, dizendo isso para o telespectador entender, porque chega um momento em que não tinha nada a ver o Rubinho voltar para a pista. Ele estava na décima posição, não tinha nada a ver ele voltar para o boxe. Às vezes faltam imagens que dê para ver na câmera de dentro do carro do Montoya que ele levou um toque também, mas a gente não viu quem acabou tocando nele. Então, às vezes fica difícil de saber o que está acontecendo. Eu disse o Fisichella porque o Fisichella é que estava atrás dele. Provavelmente. O Fisichella é quem estava atrás dele ali e tentando ação como ele também, os dois tentando ação para cima do Ralf Schumacher. Olha o Johnny Herbert. Aí o Gascoigne foi conversar com o Johnny Herbert, que está na MF1, pedindo para pede para os meninos lá não atrapalharem, não, porque eles atrapalharam a beça, e atrapalharam mesmo. Na relargada, eles tinham que tomar uma posição de quê? Relarga e encosta e deixa o grupo passar. Eles ficaram no meio do bolo ali, entre Montoya, Button, Fisichella e Villeneuve. Quase que o Lewis, depois de bater no muro a primeira vez, quase que ele enche o Villeneuve ali no meio da pista. Aí pode estar a explicação. Olha o Coulter como chegou a parar ali, ó. O Coulter chegou a parar. O Coulter chegou a parar ali atrás. Aí você tá vendo o Montoya. A recuperação daquela imagem. E nesse bolo aí é que estavam os carros da MF1. Por isso que o Gascoigne foi reclamar lá com o Johnny Herbert. Porque o Ralf estava nessa confusão. O Ralf é o piloto mais bem colocado da Toyota. O Ralf Schumacher nesse momento tem a 3ª posição, tem um pódio para a Toyota que começou tão mal. Daí a reclamação do Gascoigne, que foi lá no Johnny Herbert, ó, fala para os meninos saírem da frente aí, não atrapalhar, que estão complicando a vida do Ralf. A gente viu nas 2 primeiras corridas como o Gascoigne estava chateado com a história e agora está ali, todo ativo, né, tentando defender a posição da sua equipe. E vem relargada de novo com mais emoção igual aquela, Galvão. Lobo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. The brake pedal is so sticky. I mean, it's not the time to talk, but I tell you, we're going to have to change the material because I'm struggling like a pig. O Rubinho reclamando bastante do freio, dizendo que o pedal de novo, pelo que entendi, tá longo. E ele dizendo que vão ter que trocar o tipo de freio, porque caso continue assim, ele vai estar sempre com dificuldade. Ele reclamou bastante ali. Tá bronqueado. Tá aí, sofrendo como um porco. Aí quem tocou no Montoya foi o Button. O Rubinho falou, expressão pesada. Ele usou uma expressão muito pesada, né? Porque a tradução seria sofrendo como um porco, mas em inglês isso toma um peso muito maior. Quer dizer, ele pegou pesado. Para resumir, ele pegou pesado. Ou seja, mostra toda a irritação dele de momento. Aí você vê o Raikkonen saindo da MF1 e olha, de novo o Ralf foi atrapalhado. O Gascoigne vai dar um cascudo agora lá no Johnny Herbert. De novo o Ralf foi atrapalhado pelo carro, pelos carros da MF1. E agora viu o que o Ralf fez? Deu um chega pra lá. Deu nitidamente um chega pra lá. Mas o que acontece é realmente os dois pilotos da MF1, eles tinham que
Nesse momento eles estão posicionados ali numa relargada. Toma uma linha que não vai atrapalhar ninguém e deixa o bolo passar. Afinal de contas, quem vinha ali era o Ralf Schumacher, que é o terceiro colocado, o Montoya, que é o quarto. Era o Raikkonen em segundo, o Ralf Schumacher, que é o terceiro, e o Montoya, que é o quarto. Restando 17 voltas de uma ótima corrida. De uma corrida animadíssima, e depois das emoções da Fórmula 1, nós vamos ter Serginho Grossman, altas horas, com Luana Piovani, Fábio Júnior como destaques. E o Fisichella vem na 7ª posição. O Fisichella está ameaçando o Button. O Button está com dificuldade ali para se manter à frente dele. E uma briga boa vai ser essa do Montoya com o Ralf Schumacher, ex-companheiro, né, da equipe Williams. E ele vem para frente agora. E ele pegando o Ralf, ele está colado no Kimi Raikkonen, que é de quem ele não quer se distanciar. Ele vem chegando ao Fisichella para cima do Jason Button. Fisichella para cima do Jason. E tá com muita ação o Montoya, porque ele já recuperou aquelas duas posições que ele tinha perdido naquele problema no box. Ele já ultrapassou, já recuperou as posições ali em cima do Jason Button e do Heidfeld. Aí você tá vendo aí o carro do Monteiro, da MF1. O outro carro tá andando ali, que é o Albers, passou ali, ainda tá no meio do bolo. É que eles estão tomando uma volta. Barrichello tem a 10ª posição. Para ele chegar nos pontos, ele tá colado atrás do Speed. E o Speed tá colado atrás do Villeneuve. Quer dizer, ele não tá tão longe assim na zona de pontuação. Mas mostrou toda a irritação, pegando pesado, usando uma expressão muito pesada, em relação aos problemas de freio que ele tem. 16 voltas ali para o final. Os pontos agora são importantes. Nesse momento o Alonso estaria indo para 28 pontos, já abrindo vantagem. O Schumacher está fora e o Jason Button está fazendo apenas 3 pontos, indo para 14. Olha só, de 14 para 28, metade. O Fisichella está marcando 2 pontos. Ele quer esse ponto a mais do Jason Button, porque aí nesse momento o Fisichella está indo para 12 e o Jason Button está indo para 14. Se ele faz mais um ponto ali, se ele passa o Jason Button, ele marca 3, vai para 13. E o Jason Button marca apenas 2, fica com os mesmos 13. E eles estariam dividindo a 2ª posição. E o Barrichello já passou o Speed. E com isso é o 9º colocado. Essa briga é importante, que essa briga vale a 2ª posição no campeonato. Nesse momento, o Button tem 14 pontos e o Fisichella tem 12. Se ele conseguir ultrapassagem, os dois ficam com 13, dividindo a 2ª posição. E o Alonso, ó, já vai atrás do bicampeonato. Nesse momento vai atingindo 28 pontos e nós temos 15 voltas para o final. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Reginaldo e Burt. A gente sempre destacou a Ferrari na fase áurea da Ferrari, como o Schumacher dirigia, que parecia que ele estava dirigindo um carro de passeio de altíssimo luxo, com uma direção hidráulica fantástica, sem fazer movimentos bruscos, sem fazer força. E a gente olhava os outros carros com câmera on board, como o piloto remava, como ele trabalhava ali. Hoje essa tranquilidade ficou muito clara nessa câmera on board do carro do Fisichella. O grande carro é a Renault. É onde o piloto mexe pouco o braço, mexe pouco a mão, corrige pouco. O grande carro é a Renault. É o carro a ser batido, já foi no ano passado. E agora longe dos outros, embora a McLaren possa recuperar como recuperou na 2ª fase do campeonato do ano passado. Mas agora não tem para ninguém. Restando 14 voltas para o final. O Alonso, logo depois da relargada, já abre 6,2 em relação ao Raikkonen, virando um 27,2 contra um 27,4 do Raikkonen. O Ralf vira um 28,6 e o Montoya vira um 27,7, praticamente um segundo. Vai vir para a briga. E depois tem essa briga que você está vendo aí. O Heidfeld aparece em quinto, não está nessa briga. Passou ali o Heidfeld, tá vendo? Aí o Jason Button e agora o Fisichella. Globo, a gente se vê por aqui.
Chevrolet Vectra, muito além. Treze voltas para o final, é o Grande Prêmio da Austrália com muitas emoções. As duas Ferraris foram parar no muro. O Felipe Massa já explicou para o Carlos Gil, que ficou de passageiro, foi pressionado pela RBR e pela STR e acabou tocando o carro do Nico Rosberg, tirou o Nico Rosberg da prova. Depois o Schumacher andou abusando, com problemas muito provavelmente no aquecimento dos pneus, na aderência dos pneus, andou botando roda fora da pista toda hora até bater forte. O Fisichella está aí na 7ª posição porque largou do box e vem acelerando muito, vem brigando por posições. E o passeio lá na frente do Fernando Alonso mostrando a categoria que tem e o excepcional carro que ele pilota. E aí o Heidfeld que faz bela corrida. O Heidfeld tem nesse momento a 5ª posição, o Villeneuve é o 8º mais uma vez. A BMW marcando ponto com seus 2 pilotos. Aí você tem a velocidade de curva, na curva 5. O Rubinho mais rápido, inclusive, que o Jason Button. Ele é o mais rápido de todos, mas chamava atenção, ele mais rápido que o Jason Button. E aí a briga deles, 649 milésimos, mas praticamente não há diferença. A diferença é no visual. E olha, daqui a pouco o Montoya vai chegar para brigar com o Ralf. Vai chegar para brigar com o Ralf, vale pódio. Última volta. Nessa última volta, o Raikkonen fez a melhor volta dele na prova, o Ralf Schumacher também, o Montoya também. 27,0 do Raikkonen, 27,8 do Ralf Schumacher e 27,4 do Montoya. O Montoya é 4 décimos, meio segundo, sempre por volta mais rápido que o Ralf. Vai chegar, mas vai ter esse problema do Fisichella, né? De chegar e tentar a ultrapassagem. Na soma total da corrida, a melhor volta é do Alonso, 1,26,902. Depois o Kimi Raikkonen, 1,27,099. E o terceiro, o Michael Schumacher, que já está fora da corrida, mas virou 1,27,180. Acho que foi exatamente quando ele estava andando forte daquele jeito que acabou batendo. E não há dúvida que dessa vez a FIA acertou a mão, né? Porque os treinos estão interessantes. E o campeonato. E as modificações para a corrida. A questão do peso, de você poder recolocar combustível depois do treino, de acordo com o número de voltas que você dá. A competitividade, os motores baixando para V8, o retorno da troca de pneus. A coisa funcionou e as 3 corridas foram muito boas. E essa é a melhor das 3. Segura, Montoya. Quase. Mas quebrou o carro. Quebrou, foi embora lá. Montoya. Vai ficando por ali. Tava brigando pelo pódio. E com isso, o Rubinho vai entrar na zona de pontuação pela primeira vez. Com toda a raiva que ele tá, ele vai entrar na zona de pontuação pela primeira vez. E naquela posição ali pode precisar não safety car, né? Ou pelo menos uma bandeira amarela no local, né? Ele tá numa posição realmente, ele tá na pista, né? Não é por onde passam os carros ali normalmente, mas ele está na pista. Então o Alonso vai ficar em primeiro, o Raikkonen em segundo, o Ralf deve estar respirando ali, dizendo, puxa vida, essa quebrou meu galho. E a coisa estava feia para ele. Em terceiro, o Heidfeld foi em quarto, o Jason Button, quer dizer, muda, né? Porque o Heidfeld passa para a 4ª posição, o Jason Button vai para quinto, o Fisichella 6º, o Villeneuve 7º e o Barrichello na 8ª posição, entrando na zona de pontuação. O campeonato ficaria agora com o Alonso com 28 pontos. O Jason Button ganhando mais uma posição, marcando 4, iria para 15 pontos para ser o vice-líder. E o Fisichella marcando 3 pontos, iria para 13 pontos. Mesmo assim, Olha o Montoya explicando lá pro Ron Dennis. Não é o Ron Dennis, não. É o engenheiro dele que tá. O Ron Dennis tá um pouquinho mais para esquerda, tá achando muito no canto ali para ser o Ron Dennis. Ele fica na posição central. O Montoya explicando. O Alonso estava falando
da nova Fórmula 1, que realmente está muito boa. Olha o replay do lance em que o Montoya vai perder o carro, quase bate no muro, no ponto do Schumacher, no mesmo lugar. Conseguiu segurar, mas ficou, como a gente acabou de falar, no mesmo lugar do Schumacher. Mas e bateu o assoalho no chão ali, mas o efeito foi menor do que o Schumacher. Ó. Ele passou na mesma posição e ele conseguiu controlar o carro. Foi muito habilidoso. Que é uma das grandes habilidades do Montoya, realmente esse controle de carro. Impressionante como ele conseguiu controlar o carro. E o Schumacher não conseguiu, não. Mas eu queria dar o meu pitaco aí no que você falou do campeonato, da nova Fórmula 1. Só faltava uma coisa que já está se pensando e comentando em bastidores, que é essa coisa de perder 10 posições, que é um castigo muito grande para quem tem que trocar o motor, que é sem culpa nenhuma, evidentemente, do piloto. Então, em vez disso, passar a ser um peso extra na corrida seguinte. Já está se falando sobre isso. Você viu o Montoya conversando ali com os mecânicos, que devem ter trabalhado muito no fim de semana, os mecânicos. E o mecânico normalmente gosta do piloto, quando ele gosta do piloto arrojado, que é o caso do Montoya. O mecânico gosta do piloto que acelera, que tem o pé pesado, que vai para cima. Então ele foi ali como que justificar aos mecânicos. A turma que ralou para ele o fim de semana inteiro, ele foi justificar o que aconteceu. Como que pedindo desculpas. Bacana a atitude do Montoya. E tem que existir essa cumplicidade do piloto com os mecânicos, né, Burt? Isso é muito importante, porque, como você falou, o mecânico ele prefere muito mais um piloto arrojado, que busca o limite, mesmo que às vezes acabe saindo da pista, estragando o carro, do que aquele piloto que não faz nada. Então, o mecânico é muito companheiro nessa hora, mesmo que você cometa um erro, desde que você esteja buscando sempre a melhor performance, eles vão estar de acordo. Restando 9 voltas para o final da prova, Alonso vai se aproximando da terceira vitória em 2 corridas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. E o Alonso, mesmo estando já com 7 segundos de vantagem, continua fazendo ainda algumas parciais com a melhor parcial da prova. Tipo, agora fez 28,8 na primeira parcial, que é a mais rápida de toda a corrida. Então, até agora não tirou o pé, não. Olha o muro, ó. A imagem é interessante, o muro fica esperando ali. Então olha a resposta aí. Melhor volta da corrida agora do Alonso, que já tinha melhor volta, agora ele acaba de virar 1,26,189, 8 décimos mais rápido do que ele tinha virado até então. Ele já era a melhor volta. 1,26,1 é muito rápido. Devia estar economizando já, não tá na hora de andar tão rápido assim não. Esse momento da prova. Agora é uma questão de administrar. Ele leva mais de 8 segundos de vantagem, restando 8 voltas para o final. O Raikkonen leva também 8 segundos de vantagem. Curioso, o Alonso leva 8,7 de vantagem. E para o Raikkonen, e o Raikkonen leva 8,7 de vantagem para o Ralf Schumacher, que aí já leva 10,1 de vantagem para o Heidfeld, que leva 2,2 para o Jenson Button, que leva 1,5 para o Fisichella, aquela briga ali por quarta, quinta e sexta posições. O Villeneuve já vem atrás sossegado e o Rubinho que se aproxima do Villeneuve, pode até tentar arriscar uma 7ª posição, o Rubens Barrichello, que seria bom ele chegar na 7ª posição, já que o Button está em 5º, para começar a estabelecer uma igualdade entre eles. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. Veja só a situação da Ferrari no Mundial dos Construtores. A Renault, claro, tem vantagem aí, estava com 28 pontos e agora pode aumentar mais 13 para 41 pontos. A Ferrari estava junto com a McLaren com 15. A McLaren nesse momento está fazendo 6 pontos com o Raikkonen, deixa a Ferrari para trás. E a Honda, que tem 11, se marcar aí 4 pontos com o Jenson Button, e se o Rubinho conseguir mais um ponto, ela marca 6 pontos. Aí ela passa também a Ferrari. Quer dizer, nesse momento ela está marcando 5. 1 ponto do Rubinho e 4 do Jenson Button. E está passando a Ferrari, jogando a Ferrari para a 4ª colocação do campeonato.
Você está vendo aí o Coulthard? O Coulthard é da RBR, a equipe número 1. E o carro da frente é o Speed da STR. Confesso que eu me enrolo, é muita letra. A STR, que é a equipe número 2. O carro da frente é aquela história, tem o motor V10 e o carro de trás tem o motor V8. É o motor Ferrari V8. E o Coulthard não consegue fazer a ultrapassagem em cima do carro de sua equipe, da equipe 2 da mesma companhia. E o Alonso está sempre mais rápido do que o Raikkonen. O que está vendo aí? Aconteceu alguma coisa, deve ser com o Alonso, hein? O Simon ali botou a mão na testa. Toda uma tensão ali, né? Toda uma tensão. Ele acabou de virar um 27.4. O Raikkonen tinha virado um 27.5. Mas a imagem é uma imagem... Não pode ser um desespero tão grande pelo Fisichella, que está na 6ª posição. Ou então ele está com enxaqueca. Está com dor de cabeça. Vamos ver aí, ó. Aparentemente está tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Ele tá com dor de cabeça. Ele deve estar com dor de cabeça. Agora foi uma imagem que dava margens à imaginação. E mais uma vez você vê a tranquilidade do Alonso guiando o carro, que mostra que o carro realmente é muito bem equilibrado. Okay, David, you just have to pass him. You have to pass him. Aí o meu engenheiro diz assim, você tem que passar ele. Eu te ouvi, mas como passar? Ele veio dizer assim, tá bom, vou parar 60 aqui. Tá muito cômodo pro engenheiro dizer, você tem que passar ele, você tem que passar ele. Aí você tá vendo a equipe RBR, e deve ter sido o Rona, o diretor esportivo da RBR, que disse pra ele, você tem que passar, você tem que passar. Ele, tá bom, eu já ouvi, e aí? Vem cá, senta aqui. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Restando menos de 5 voltas para o final, você tem o comparativo ali de aceleração. Os dois estão acelerando. Aceleração total dos dois ali. Do Coulthard e do Speed. Aí vão no freio, beliscando no acelerador. Uma coisa interessante seria se colocassem aí o Reginaldo Burti, os dois gráficos de giro, que era para ver o torque, porque tem limitação, né? Mas para ver o torque, a retomada do motor V10 com limitação em relação ao motor V8. Claro, você está usando tudo o que tem, que é o V8, tudo que tem para conseguir aquela potência, e o V10 ao contrário, está com restrições. Então isso sobra exatamente para o torque na saída de curva. E sem contar a resistência também, que dificilmente um motor limitado a 16 mil giros vai quebrar, né? Então é uma vantagem muito grande para eles. Tá errado isso. Tá. Quem reclamou tá absolutamente certo. Coberto de razão. Olha o Fisichella. Fisichella ali para cima do Jenson Button. Quer porque quer esta 4ª posição, essa 5ª posição do Jenson Button. E o Fisichella fez a melhor volta dele na prova, 1:27.561 contra 1:28.474 do Jenson Button, que vai por ali. Globo, a gente se vê por aqui. Team GSM, mais tecnologia, mais cobertura, mais economia. Chegou de vez agora no Jenson Button. Agora é uma questão de tentar achar um lugarzinho para passar. Isso deixa claro, Galvão, aquilo que a gente já ouviu, não só do Rubinho, mas até do Reginaldo, só uma coisinha ali. O Id tá na frente dos dois. Agora tá certo. Parou o Id ali e deixou os dois passarem. É que fica claro que realmente a Honda, que foi a 2ª melhor equipe na fase de testes da pré-temporada, não tem ainda um carro vencedor. Vai ter, mas não tem ainda. Ela não tem um conjunto, né?
para conquistar a vitória. Pode até conquistar uma vitória numa circunstância de quebra, de quem estiver à frente ou de alguma coisa. Mas ele faz a pole position, está aí em quinto, onde não deveria estar em quinto, porque teve o problema lá do Fisichella deixar o motor apagar e largar de último, e do Montoya, que teve aquela escapada. Senão ele seria sétimo colocado. Aí o Fisichella ameaçando, colocou de lado, é ali que ele tem que tentar, mas chegando um pouco mais. Quem sabe na próxima volta, ele vai tentar tudo, vai tentar de todas as formas a ultrapassagem. É importante para que ele divida o segundo lugar. O Jenson Button escapou daqui, a briga é bonita, a corrida é bonita até o final. Esta briga vale a quinta posição, mas vale posição no campeonato. Neste momento, o Jenson Button, que tinha 11 pontos no campeonato, está marcando 4 pontos, indo para 15 pontos. O Fisichella está marcando 3 pontos, indo para 13. Uma ultrapassagem do Fisichella faz com que os dois dividam a posição, mas o Fisichella seja o vice-líder do campeonato, porque ele tem uma vitória e o Jenson Button não tem. Então daria para, inclusive, a Renault, depois de 3 corridas, primeiro e segundo colocados no campeonato. Essa é a briga, isso é o que está valendo, essa briga. E vai, hein? Tem tudo para ir, hein? No final da reta, eles vão dividir a freada no final da reta. Dá pra ver que o Fisichella tem um carro mais equilibrado justamente na freada, o que ajuda muito no caso da ultrapassagem. Eles vão dividir a freada no final da reta, hein? Vão entrar na reta agora, para dividir a freada no final da reta. Tinha que ter sido mais próximo ainda. É, ele entrou mais... Na outra ele entrou mais perto. Saiu muito diferente na entrada da reta. Enquanto o Alonso administra a ponta ali, o Raikkonen se anima, né? Porque vê cair a diferença, vê que ele está andando mais rápido que o Alonso, já foi para 5.7, estabeleceu agora o Raikkonen, que já tinha e agora tem mais ainda a segunda volta, melhor volta da corrida, 1.26.4, muito próximo daquela volta excepcional do Alonso de 1.26.1. Vamos ouvir. Okay, mate, I'm fairly chilled out myself. Apenas dizendo que tá tudo em ordem. De uma maneira, usou uma gíria para dizer que tá tudo sob controle. É que a coisa o problema lá do Pat Simon era enxaqueca mesmo. Era dor de cabeça quando ele fez aquela... Levou a mão à cabeça e fez aquela expressão. Ele tá controlando ali, tá controlando o Alonso. É aquela história agora, vai para a volta final. E lá vem mais uma vez para tentar a vitória o Fernando Alonso. E a última chance que vai ter aí o Fisichella. É a última chance que vai ter ali o Fisichella. Mais uma vez ele chega pertinho. Agora é o outro carro da Super Aguri que está na frente dos dois. É o Sato dessa vez. O Id abriu. Vamos ver agora. O Id abriu na volta anterior. Vamos ver o que faz agora o Sato. Veja lá que o Jenson Button vai se aproximando. O Fisichella não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar, mas... O que aconteceu? O Sato atrapalhou ali a chegada de curva do Jenson Button, mas ele evitou a ultrapassagem. Estamos na última volta e o Alonso vem caminhando, a diferença cai mais ainda. O Alonso vira 27,8, o Raikkonen vira 26,5. A diferença cai para 4,3, mas segundo o próprio Alonso disse, passou pelo rádio para a equipe, está sob controle. Está tudo sob controle. É a terceira etapa e nós vamos já para a terceira vitória da Renault. A segunda do Alonso. O Alonso disparando no campeonato. Nesse momento ele vai abrindo 13 pontos de vantagem para Jenson Button. Ele vai chegando aos 28. E o Button chegando a 15. Vem ele para a vitória. Vai apontar para receber a bandeirada. Aí vem Alonso para vencer de novo. O campeão do mundo, Fernando Alonso, vence o Grande Prêmio da Austrália. Com o Raikkonen pertinho dele logo ali atrás em segundo. Alonso vence de novo e na última volta o Raikkonen fez a melhor volta da prova. 1.26.045. Na última volta ele chegou 1.8 atrás do Alonso. E o Ralf Schumacher chega aí para ir pro pódio, hein? Isso para a Toyota, ó. Comemora, faz a festa. Olha o Jenson Button no final. O motor pegou fogo. Ele vai encostando ali. E com isso, mas olha onde foi. Não conseguiu nem cruzar.
Olha onde foi, ele não consegue terminar a prova, ele não conseguiu cruzar para terminar. Aconteceu de tudo nesse grande prêmio da Austrália. E o Barrichello vai chegar em sétimo. O Alonso é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, Schumacher é o terceiro, o Heidfeld é o quarto, Fisichella é o quinto, o Villeneuve é o sexto, o Rubinho é o sétimo e o Speed. E o Speed marca o primeiro ponto dele na Fórmula 1. O americano Speed da STR. Isso muda tudo. E aí o Flávio Briatore agradecendo a ele, dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Aquele jeitão do Briatore que fala em italiano no momento das vitórias. Ele fala em italiano, então veja só a pontuação. A alegria que deve estar o Jason Button. O motor explodindo na última curva. E ele foi no meio do fogo. E ele ficou lá e não acelerou e não encostou, que ele queria passar para marcar algum ponto. Quer dizer, não marcou nada. Largou na pole, fez tudo isso e não marcou nada. Isso quer dizer que o Fisichella marca 4 pontos e o Fisichella vai para 14 e é o vice-líder. O Alonso tem 28 em primeiro, o Fisichella 14 em segundo. Olha só, parecia uma bola de fogo. E quase que o Fisichella rodou no óleo do Button. Vamos ver agora. Jogou ali o óleo. O Fisichella foi um susto, amigo. Olha a fumaça na frente dele. Por onde eu vou? Por onde eu vou? E agora? Por onde eu vou? Olha só que imagem impressionante. E a linha de chegada, olha só a linha de chegada na última curva, gente. A linha de chegada, onde está ele tentando chegar no embalo. E tentando cruzar ali. E não conseguiu cruzar. Então, a Renault domina o campeonato amplamente. Mais uma vitória do Alonso. 28 pontos. O Fisichella tem 14 pontos. E o Raikkonen fez 6. Vai para 12 pontos. Para a terceira posição. Passando também o Schumacher e passando o Jason Button. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Olha quem tá lá. Em 1959, e sua infância foi simples. Ele se casou 2 vezes, teve 3 filhos e sempre sustentou a casa trabalhando como serralheiro. O Euclides fumava desde os 13 anos e aos 41 descobriu que tinha câncer na laringe. Esta é a foto mais conhecida do Euclides. Ele só aceitou aparecer aqui para que você soubesse a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Schumacher alegre ao lado dele e o homem de gelo, o Kimi Raikkonen, com a expressão fechada, como pensando, será que é mais um ano que eu vou ter que ficar olhando esse espanhol, rindo toda a corrida, fazendo sinal com os dedos, mostrando o número de vitórias? E ele fez lá o sinal de 2 vitórias, é a segunda vitória dele. A classificação vai trazendo o Alonso com 28 pontos, Fisichella e Raikkonen com 14, Schumacher, Jason Button com 11, Montoya com 9, Ralf Schumacher com 7, Heidfeld, Villeneuve com 5, Felipe Massa com 4. Reginaldo, que grande corrida, hein? Uma grande corrida. As 3 do ano foram boas, mas essa foi muito melhor. Há muito tempo a gente não viu uma corrida com tanta disputa. Claro que a entrada do safety car ajuda também. E lá vai a Renault, né? Que é o carro a ser batido. O piloto a ser batido é o Alonso. E lá vai a Renault, que começa a sua caminhada aí para mais um título. E lembrando que o Rubinho finalmente marca os seus primeiros pontos pela Honda, 2 pontos. Isso que eu ia dizer, o Rubinho veio logo depois do Felipe Massa, vem o Weber com 3 pontos, o Rubinho tem 2, o mesmo do Nico.
o Speed e o Klien tem 1 ponto. A festa do Alonso. Luciano Burti. Domínio total da Renault, falta de sorte do Jenson Button, mas como a gente já disse, fica claro que a Honda não tem carro ainda para disputar a vitória e disputar título. Ainda não, a Honda realmente mostrou um carro muito mais eficiente na pré-temporada, mas chegou agora na hora de apresentar na corrida, não tem conseguido estar à altura dos concorrentes. A Renault, sem dúvida, é o carro do momento, e a grande surpresa da corrida para mim foi ver a Toyota, né? A Bridgestone não teve um pneu bom para a Austrália, mas conseguiu levar o Ralf aí e a Toyota fazer um bom trabalho ao pódio. Então é uma grande surpresa. Tá chegando a Páscoa e o Alonso vem ali fazendo um gesto que pode ser uma referência à Páscoa, o coelho da Páscoa. E olha, tá vendo aí, ó? Aí. Tá chegando a Páscoa. Na Europa as crianças já estão de folga na escola. A folga parada de Páscoa, a Páscoa na próxima semana. A classificação do Mundial de Construtores traz a Renault com 42, a McLaren com 23, a Ferrari com 15 e a Honda com 13. A Ferrari sustentou a terceira posição com o problema da Honda, os 2 pontos do Rubinho, mas não computou os pontos do Jenson Button, que explodiu o motor pouco antes da última curva. A BMW tem 10 pontos, a Toyota tem 7, a Williams tem 5, RBR tem 1, STR tem 1. Um intervalo de 3 semanas, serão 3 semanas. E aí, para a próxima corrida, nós temos 3 semanas para o Grande Prêmio de Imola. Para o Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. São 3 semanas agora. Em relação a essa corrida, serão 3 semanas para que a Fórmula 1 volte já na temporada europeia. Aí vem San Marino no circuito de Imola, depois vem Grande Prêmio da Europa no circuito de Nürburgring, vem Barcelona, depois Mônaco, o início da temporada europeia. Tá aí a festa, o final da transmissão, grande vitória do Alonso, 2 vitórias em 3 corridas, domínio total da Renault, ocupando primeira e segunda posições no campeonato. A batida do Klien não deu sorte, Felipe Massa ficou no muro no princípio da corrida e Rubens Barrichello marcou seus primeiros pontos na Honda, seus primeiros pontos da temporada. Fique agora, altas horas, Serginho Grossman, tem Luana Piovani, Fábio Júnior como destaque. Não se esqueça que neste domingo tem o Esporte Espetacular a partir das 9h30 da manhã e às 4 da tarde, rodadas fundamentais e importantes na decisão dos campeonatos estaduais. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa noite, já pode dormir, já na metade da madrugada. Até daqui a 3 semanas com a Fórmula 1 Globo. A gente se vê por aqui. Tchau. Fórmula 1 2006. Oferecimento Nova Skin.